As árvores na Bíblia. Parte 11. No vídeo anterior, abordamos a relação de Abraão com os carvalhos de Manre. Além de buscar o carvalho de Moré para ouvir a voz do Senhor, Abraão decidiu residir nos carvalhais de Manre e edificou um altar ao Senhor nesse local, mantendo a antiga crença pagã que associava Deus ao carvalho. Mesmo assim, Deus continuou a se encontrar com Abraão nesses locais, demonstrando paciência e amor ao guiar o patriarca em sua jornada de fé. No vídeo de hoje, continuamos nossos estudos sobre o carvalho, analisando por que Deus comparou seres humanos a plantas, especificamente ao carvalho e ao terebinto, no texto de Isaías. O carvalho e o terebinto. Isaías 6 verso 13. O carvalho. Esses estudos sobre a botânica do reino têm como objetivo estudarmos o motivo de muitas vezes os seres humanos serem comparados com algumas plantas nos textos bíblicos. O que Deus queria dizer quando comparou-nos a um carvalho ou terebinto? E a videira? E a murta? É sobre isso que vamos estudar. No texto de Isaías 6 verso 13 nós vemos uma situação bem específica a respeito do desejo de Deus. Esse texto é conhecido como o chamado do profeta Isaías. Com certeza já lemos sobre os serafins que voavam e clamavam que Deus é 3 vezes santo e que um deles purificou a boca do profeta com uma tenaz, etc. Deus diz a Isaías para pregar a sua palavra, mas avisa que o povo não vai dar atenção. E Isaías, talvez consciente do que significava isso, pergunta: até quando, Senhor? E Deus responde o que está em Isaías. Então, disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente ao seu toco. Isaías 6 do verso 11 ao 13. É nesse momento que Deus compara o povo com o carvalho e com o terebinto. Assim como o carvalho. Você pode se perguntar: por que o carvalho, se ele não dá fruto comestível? Por causa das características do próprio carvalho. Se você chegar em um bosque com muitas árvores e nele houver um carvalho, não há como não o distinguir. Ele provavelmente será a árvore mais velha e mais alta do bosque. O carvalho tem uma vida média entre 500 a 1000 anos e alcança entre 30 a 40 metros de altura. Ou seja, vida longa. Isso lhe proporciona uma característica sofrida, caule enrugado e raízes profundas. Mas isso não tem nada a ver com sua idade. Assim, como quem vive muito passa por muita coisa, o carvalho tem uma característica muito interessante. Quando ele passa por uma tempestade e recebe fortes pancadas de vento e chuva, seu tronco, que é uma das madeiras mais resistentes do mundo, não se quebra, mas se contorce, enverga e se molda ao vento. O carvalho tem forte resistência às situações da vida. Por incrível que pareça, quanto mais ele se sujeita às intempéries, mais fortalecido ele sai delas, pois suas raízes se arraigam ao solo a cada tempestade, seu tronco se revigora, e a possibilidade dele ser extraído do solo pelos temporais diminui drasticamente, até se tornar nula. O carvalho se embebe de todas as consequências dos temporais e, assim, adquire um aspecto desproporcional, exatamente como um ser que tivesse realizado um grande esforço ao longo de sua constituição. Chega mesmo a parecer entristecido. É o tipo de árvore que quanto mais forte o vento ou a tempestade, mais forte ele fica, seu tronco se firma e ele não se quebra. Suas raízes não são profundas por causa dos longos anos de vida, mas sim porque quando a tempestade passa, ele procura aprofundar mais ainda suas raízes. Seu objetivo é permanecer em pé, sem quebrar, firme e forte. Ao contrário de outras árvores, o carvalho não perde suas folhas no inverno. Ele continua frondoso, cheio de vida mesmo no período mais difícil do ano. Ao que parece, Deus criou o carvalho para resistir.
Quando Deus compara os seus a um carvalho, ele sugere que é assim que as coisas deveriam ser para nós. Mesmo quando atacado por qualquer situação, seja ela natural como uma tempestade, fortes ventos, queimadas, ou seja, ela o machado de um lenhador, o carvalho se determina a não sair de sua posição e mesmo que seja derrubado, por causa de suas raízes profundas é muito difícil arrancar o toco que fica. E isso leva o carvalho a brotar e começar a crescer novamente. Observação: há, na Síria, umas 9 espécies de carvalho, e quase outras tantas variedades. Quando a terra foi colonizada pelos cananeus, era, provavelmente, a Palestina Ocidental tão rica de montados, como é hoje a Palestina Oriental. Alguns carvalhos são sempre viçosos, mas outros são precoces, deixando cair as suas folhas no outono. Esta é uma clara distinção que seria feita mesmo numa idade não científica. Que era esse o caso entre os antigos hebreus, depreende-se de 2 passagens de Isaías: sereis como o carvalho, cujas folhas murcham. 1 verso 30. E como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. 6 verso 13. O carvalho de folhas persistentes acha-se representado na Palestina principalmente pelo carvalho de Quermes, do qual há exemplares de uma circunferência de 6,5 a 8 metros. Outra abundante espécie é a Valônia do Levante, isto é o carvalho decíduo de cúpula espinhosa, empregam-se as suas bolotas no curtimento de peles, mas os árabes servem-se delas como alimento. O carvalho é o símbolo da força, o amorreu, era forte como os carvalhos. Amós 2 verso 9. Os ídolos eram, algumas vezes, feitos de carvalho. Isaías 44 verso 14 e 15. Bem como os remos dos barcos da Síria. Ezequiel 27 verso 6. Algumas passagens bíblicas em que o carvalho é mencionado. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Gênesis 12 verso 6. E Abrão mudou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis 13 verso 18. Então veio um, que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Gênesis 14 verso 13. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Gênesis 18 verso 1. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos, que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Gênesis 35 verso 4. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou Alom-Bacute, carvalho de pranto. Gênesis 35 verso 8. Porventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Deuteronômio 11 verso 30. E quando dali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. 1 Samuel 10 verso 3. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo, que estava debaixo dele, passou adiante. 2 Samuel 18 verso 9. O que vendo um homem, fez saber a Joabe, e disse, eis que vi Absalão pendurado num carvalho. 2 Samuel 18 verso 10. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz irmãs e irmãos.